vai dar prosseguimento à nossa série de mensagens. Se você está chegando pela primeira vez na nossa igreja, na nossa transmissão, nós trabalhamos aqui nesse primeiro semestre sobre o DNA da nossa igreja, né? Sobre aquilo que a gente quer que fique firmado, aquilo que a gente quer que fique dentro de nós, dentro da nossa igreja, em todos os aspectos. E hoje a gente vai então estudar o DNA multiplicador no texto de Atos 1, do 6 ao 8. Né? Então, se você já está acompanhando a gente, se você viu domingo passado, se você não viu, você pode ver aqui na nossa página no Facebook. A gente trabalhou um texto lá no começo da Bíblia, nos primeiros livros, no primeiro livro, na verdade, em Gênesis. E agora a gente está indo lá para o Novo Testamento, lá para a parte final da Bíblia, no livro de Atos, Atos 1, 6 a 8, que a gente vai estar transmitindo aqui para você nos acompanhar. A gente vai então pensar sobre como ser uma igreja multiplicadora, né? A Bíblia nos chama a multiplicar, a Bíblia nos chama a ir em missão em todos os povos, em todas as nações, mas a gente vai ver que existem princípios bíblicos que a gente quer ter na nossa igreja, que a gente quer viver isso, e a gente vai estudar hoje então o texto de Atos 1, do 6 ao 8. Ele diz assim: então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Então lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E aqui vem o versículo-chave que a gente vai estar estudando hoje mais a fundo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente entende quando lê essa passagem que a Bíblia ela vai trabalhar numa perspectiva de um mundo criado, de um mundo perfeito, de um mundo completamente estabelecido para onde o homem se relacionava com Deus. Nós acreditamos nisso, nós entendemos que o mundo foi criado dessa forma e que esse mundo foi corrompido por conta de um vírus. E o vírus esse não é o coronavírus, mas o vírus do pecado, que foi a rebelião do homem. Quando Adão e Eva, eles se recusam a viver nesse mundo criado por Deus e comem do fruto da árvore, né, que Deus colocou no Jardim do Éden, que proibia eles de comer aquele fruto. O homem e a mulher se rebelam e nessa rebelião deles vem o pecado. E com o pecado vem a destruição desse mundo, o cosmos inteiro entra em colapso e o mundo vive agora o pesar desse pecado. Então começa a destruição, os homens começam a brigar entre si, assassinatos, a natureza começa a viver de uma forma agonizante, né? E nós vivemos essa realidade hoje, nós podemos sentir isso. Porque o mundo, ele ao mesmo tempo tem tanta beleza, mas ao mesmo tempo tem tantas coisas ruins, como por exemplo esse tempo de pandemia. Mas Deus ele pensou em multiplicar uma cura. Ele decidiu desde aquele tempo que ele iria curar esse mundo, que ele iria restaurar essa terra. Ele iria transformar novamente esse mundo quebrado em um mundo completo. E ele iria utilizar então pessoas, ele iria utilizar a igreja, ele iria utilizar um povo para passar a cura, para restaurar esse mundo. A cura é uma pessoa, é Jesus. E nós somos aqueles que espalham essa notícia, assim como é o que se espera, né, de que nós estejamos vivendo há poucos dias, que as pessoas estejam imunes ao vírus, que as pessoas possam então proteger a sociedade, né, como dizem os estudiosos, ou então mesmo que uma vacina seja feita para que nós possamos ser. Cristo é essa cura para o mundo e nós somos os propagadores dessa cura. Então é por isso que a gente entende que nós temos que viver um DNA multiplicador. Nós entendemos isso. Nós acreditamos nisso e pensamos dessa forma. Então a gente vê esse mundo quebrado, a gente vê esse mundo desestruturado, que precisa então de pessoas que vão transformá-las. E é isso que a Bíblia vai deixar claro, é isso que a gente entende que a nossa igreja faz parte. De ser uma igreja multiplicadora, de ser uma igreja que vai estar falando para essas pessoas, que vai estar falando para essas pessoas que não entendem, que olham ao seu redor e veem um mundo caído, e veem um mundo cheio de sem esperança, um mundo quebrado, a gente tem a esperança, né? O mundo inteiro viveu um momento de desesperança. Eu acho que agora, muito mais, as pessoas voltaram a perceber que elas não têm o controle de sua vida, que elas não têm o controle do seu dinheiro, quantas pessoas estão sendo abaladas financeiramente. As certezas que as pessoas tinham do futuro estão sendo mudadas, estão sendo transformadas e muitos têm
perdido a esperança. E nós entendemos que nossa esperança está em algo muito maior, está no que Cristo fez. E a gente tem que passar essa informação, a gente tem que avisar aos outros, para que eles possam ter a mesma esperança que nós temos hoje, né? E estar nesse momento de crise, mas ainda certos que nós vamos ter um futuro melhor, um futuro restaurado, um futuro bom. Então, por isso, a gente está estudando e está pensando sobre uma igreja multiplicadora. É isso que a gente vai ver, principalmente pensando nisso. A gente vai agora explicar um pouco o texto que a gente viu. O texto que a gente leu é o texto de Atos, né? E para a gente entender um pouco, Atos foi escrito por Lucas. Como está aí, Lucas, ele é o autor do livro, que também é autor do Evangelho de Lucas. Lucas era um médico. E como um médico, como alguém que voltado ao estudo da ciência, ele também se tornou meio que um historiador. Então, seu evangelho ele traz vários detalhes históricos, quem governava no tempo, e ele escreve tanto o evangelho, mas principalmente o livro de Atos, como ele deixa bem claro, no começo do capítulo, se você ler aí um pouquinho mais atrás, que ele está enviando essa carta para o Teófilo. Teófilo era um grego, se acredita que era um grego proeminente, alguém de importância, que Lucas escreve para ele. E Lucas vai deixar muito claro o que ele quer falar, e nós chamamos esse livro de Atos dos Apóstolos. Porém, na verdade, é uma definição e um nome que a gente dá, né, que não corresponde ao tema principal do livro. O livro ele vai tratar muito mais da expansão do Evangelho, de expansão da mensagem da vida, morte e ressurreição de Cristo, através principalmente da vida de duas pessoas, de Pedro e Paulo. É claro que dentro desse livro vão haver vários outros missionários, vários outros personagens históricos que levaram essa mensagem, mas basicamente quando a gente lê Atos, a gente vai ver muito falando sobre Pedro e Paulo, e mostrando a expansão, o crescimento da igreja daquele tempo. Então, tendo em mente isso, a gente vai ver essa passagem, que é exatamente o final do Evangelho de Lucas, começando o livro de Atos, é tudo conectado. Então, para a gente entender isso, a gente tem que ler o último versículo, os últimos capítulos do livro de Lucas, e começar esse capítulo de Atos, e a gente vai ver que está no momento em que Jesus se reúne com seus discípulos, com os 12 que estavam ali, e ele vai então dar a última ordem, dar o último comando, a última informação para eles. Então a gente entende isso e a gente percebe agora que Lucas ele vai trazer a última palavra, né? A palavra que ele deixa, a palavra final, que vai impulsionar essas pessoas, aqueles apóstolos, a viverem uma vida diferente, a viverem uma vida nova, uma vida de multiplicação, uma vida de missão, né? Eles tinham agora um propósito em suas vidas. E já foi dito a eles há muito tempo que eles seriam agora pescadores de homens. Iriam trazer homens e mulheres à vida, a uma transformação. Então, em primeiro lugar, o que a gente pode aprender com esse texto, o que Deus pode falar ao nosso coração, e o que ele falou aos autores, àqueles leitores originais, é que uma igreja multiplicadora é uma igreja que é de pessoas capacitadas por Deus. Uma igreja multiplicadora são de pessoas que são capacitadas por Deus. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver isso, que a capacitação dessas pessoas, desses missionários, que a possibilidade deles serem pessoas que iriam propagar o evangelho é exclusivamente porque Deus capacita. Assim, é o texto que a gente vai começar a ver hoje, o versículo 8. Mas receberão poder quando descer sobre vós, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, só para a gente ter uma ideia e começar a entender, existem duas palavras aqui que eu queria chamar a atenção e que a gente pudesse se aprofundar mais um pouco. É o poder, que é o dynamis, né? Essa palavra aqui, só pela forma que eu falei, provavelmente você já associou a dinamite, né? O poder, o poder de Deus, mas também a palavra Espírito Santo, que vai ser traduzido não aqui nesse texto, mas em outro texto, né? Quando Deus vai falar sobre que iria enviar o Espírito Santo, ele vai chamar o Espírito Santo de Paracletos. E também outra palavra que eu queria que a gente prestasse atenção, porque ele tem significado importante para a gente. Mas para a gente pensar um pouco agora nessa perspectiva de capacitados por Deus para agir, capacitados por Deus para fazer, a gente precisa entender que poder é esse que viria com a chegada do Espírito Santo
e que esse poder ele tinha uma missão, ele tinha um propósito claro que Deus estava dando. Mas é importante a gente perceber que Deus está dizendo assim, olha, vocês vão ser testemunhas minhas, vocês vão espalhar a minha mensagem pelo mundo, mas vocês precisam de poder. E essa palavra, o dinamis aí, tanto é a relação de que Deus iria dar algo sobrenatural a eles, mas não apenas isso, Deus ia dar uma capacidade. Esse termo tem a ver muito com a capacidade de ser uma testemunha. Porque nós, naturalmente, nós não conseguimos ser isso. Naturalmente, nós não vivemos uma vida voltada para amar o próximo, voltada para falar do amor de Jesus, voltada para falar da vida de Jesus. Nós, naturalmente, não temos essa capacidade. E Deus, ele então está dizendo àqueles apóstolos, àqueles discípulos, que vocês vão receber um poder especial. Porque a transformação, ela precisa de uma capacidade. E aí ele vai interligar com o Espírito Santo. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre missão na igreja, quando a gente vai falar sobre a pregação do Evangelho, a gente muitas vezes acredita e acha que vai ser por conta da nossa capacidade. A gente acredita e acha que é porque a gente estudou mais, que é porque a gente se preparou mais, que é porque a gente tem todos os cursos, tem todas as ferramentas, mas a Bíblia vai deixar claro que, na verdade, é um poder, é uma capacidade sobrenatural a transformação de vida. Então é algo que a gente tem que fazer sempre, é começar a perceber que se a gente quer passar a mensagem, se a gente quer ser um missionário, a gente precisa entender que a gente tem que ser capacitado por Deus, porque a gente vai estar fazendo algo sobrenatural, algo que só o Espírito Santo pode fazer. É por isso que a nossa igreja ela entende que toda essa ação, a ação de pregar o Evangelho, tanto a ação de abrir os olhos dos outros, é uma ação que vem capacidade pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai abrir os olhos. É o Espírito de Deus que vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do amor de Deus. É Ele que vai tirar a venda do coração das pessoas e revelar a elas Cristo. E nós somos apenas o meio. Aqui em Atos vai deixar muito claro que esses discípulos, essas pessoas que andaram todos esses anos com Jesus, elas precisavam de um poder especial. Elas precisavam de uma capacidade que viria do Espírito Santo. E agora eu queria que a gente pensasse se a gente precisa entender que Deus vai capacitar a gente. Porque muitas vezes nós olhamos e conversamos e pensamos, mas eu não tenho a capacidade. Eu não sei falar, eu não sei o que dizer. A gente tem que entender que Deus ele vai nos dar poder. Deus ele vai nos dar capacidade. Ele vai nos dar um espírito de ousadia e não de covardia, como vai dizer Paulo. Mas a outra palavra que eu queria dizer é a palavra do poder do Espírito Santo. Mas receberão poder, receberão capacidade sobrenatural através do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá essa força, é Ele quem nos move. E eu gosto muito de entender e perceber essas características de Deus e ver como a gente às vezes interpreta errado a Bíblia. É porque muitas vezes quando a gente vai ver o texto, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente pensa na realidade de que a gente vive em defesa, né? A gente vive como se o mundo fosse terrível, como é, a Bíblia diz que o mundo é mau, e que o mundo vai nos atacar, e a gente tem que se defender na igreja. A gente tem que construir uma estrutura, a gente tem que se proteger do mundo, e a gente vai interpretar alguns versículos, como um versículo clássico dessa defesa que tem na Bíblia, as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Só que a gente tem que entender que nesse contexto, não é que a igreja está em defesa. Na verdade, a igreja está em missão. A igreja está indo até o mundo e tirando as pessoas de lá. A igreja está indo até o inferno e tirando as pessoas de lá. E a ideia é exatamente quando Deus vai dizer que o Espírito Santo iria estar junto com a gente nessa missão, ele vai dizer que é o Paracletos, que a Bíblia traduziu, na maioria das versões, como Consolador. Mas a ideia original não é de um Consolador. É de alguém que realmente iria andar do nosso lado para nos ajudar durante a batalha. Alguém com força, alguém como que iria andar e iria nos sustentar durante a guerra. E não como um hospital, para a gente ir para a guerra e depois voltar e ele nos consolar. Na verdade, o Espírito Santo é alguém que vai caminhar com a gente na missão, nos dando capacidade, nos dando força, nos protegendo. Então a Bíblia ela vai sempre apontar e direcionar que a gente tem que parar de olhar para o nosso umbigo, parar de olhar para a gente e olhar para o outro, olhar para o próximo, olhar para o mundo, ter uma visão maior, entender que a nossa vida tem um propósito muito maior do que a gente acredita e que Deus vai nos ajudar.
Então, quando a gente pensa que a gente não tem capacidade, quando a gente pensa que a gente não vai conseguir, que a gente não vai resistir aos problemas que virão, né? As dificuldades que se levantam quando a gente quer viver uma vida de falar do amor de Deus, de mudar a nossa cidade, seja no trabalho, o patrão que começa a perseguir, seja na nossa casa, nossos pais que não incentivam, nossa esposa que não quer que a gente participe da igreja, nosso marido, seja todas essas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, a gente acha que a gente está só, quando na verdade a gente tem o Espírito Santo, que vai nos dar força, que vai nos enviar, que vai nos ajudar. Então, por isso, eu gostaria de trazer essa frase do Sproul, o R.C. Sproul, um grande pastor, um grande estudioso da Palavra de Deus, e no livro Quem é o Espírito Santo, ele vai dizer assim, os tradutores da versão inglesa, da King James, da Bíblia do Rei, né, estavam nos dizendo que o Espírito Santo vem ao povo de Cristo, não para curar suas feridas depois de uma batalha, e sim para fortalecê-los antes e durante uma batalha. A ideia é que a igreja opera mais como um exército do que como hospital. E o Espírito Santo vem para dar poder e fortalecer os cristãos, a fim de assegurar e conquistar, assegurar a vitória e a conquista. Então, quando a gente vai entender, logo na primeira parte do versículo, é que Deus está nos capacitando para fazer algo sobrenatural, para ajudar o mundo. E eu gosto de pensar, muitas vezes, quando a gente fala nessa perspectiva de uma luta, de uma batalha, de uma conquista, as pessoas vão dizer que, na verdade, o cristão é arrogante. Esse pastor ele é muito arrogante, olha o que ele está dizendo que ele possui a verdade, mas a ideia que a gente tem é exatamente que alguém tem que estar falando a verdade. A gente está, na verdade, não é arrogância nossa, na verdade é amor. Por entender o mundo como a gente entende, as pessoas que estão longe de Deus, elas estão com a vida quebrada, estão com a vida triste, estão com a vida destruída, e nós precisamos mostrar para ela que existe um mundo de esperança, que existe um mundo de amor. Muitas pessoas, quando ouvem palavras como essa, podem dizer, mas você é arrogante, e vão muitas vezes contar uma história, não sei se você já ouviu, a história de vários cegos na Índia. É uma história, né, que se usa, até existe em livros, contada em livros, essa narrativa de que haviam vários cegos. Esses cegos estavam na Índia. E quando eles estavam na Índia, passou por eles um elefante e uma pessoa os levou para conhecer o elefante. Eles nunca tinham visto um elefante. Eles não sabiam o que era um elefante. Então, eles foram lá e começaram a tatear o elefante e cada um tateou em uma parte diferente do elefante. Um cego tocou no rabo, outro cego na tromba, outro cego na orelha, outro cego na barriga. E cada cego chegava e dava uma definição diferente do que era elefante. Uns diziam, olha, é como uma cobra. O outro cego dizia, não, o elefante na verdade é como uma grande parede. Outros diziam, não, olha só, o elefante tem esse determinado formato porque estava tocando na orelha. E aí, quando termina essa história, ele está vendo, Deus é da mesma maneira. Cada religião, cada pessoa tem um ponto de vista sobre Deus. Só que eles dizem que o cristão, quando ele assume a verdade, diz que sabe toda a verdade, ele diz, não, na verdade você é só um cego olhando. Só que quando a gente percebe essa história que quer dizer que o cristão é arrogante, na verdade é arrogante quem está contando a história. É essa pessoa que diz assim, não, eu tenho toda a verdade, eu enxergo na história. Porque eu sei que existem cegos e eu sei que existe um elefante. E normalmente são essas pessoas que vivem nesse mundo da autonomia da razão, esse mundo da ciência. E muitas vezes eles vão dizer, eu possuo toda a verdade e eu vou mostrar para você a verdade. Na verdade, a arrogância está neles. Nós queremos mostrar que as pessoas elas precisam enxergar, que elas precisam entender por amor, e nós queremos que elas se relacionem com Deus. Todos os povos desse mundo, eles têm naturalmente a inclinação a querer adorar o sobrenatural, a querer se relacionar com algo maior. E nós, como cristãos, sabemos que esse algo maior é Deus, é Jesus, e nós queremos mostrar para Ele. Queremos mostrar para as pessoas que existe uma briga dentro de nós desde o começo da humanidade. Entre a razão autônoma do homem, esse homem científico, esse homem moderno que vai dizer que a razão pode conhecer a tudo e com a razão eu posso enxergar o mundo, e a razão humilhada, que é a razão bíblica. A razão que diz, olha, eu não tenho como conhecer o mundo inteiro, porque Deus ele é muito maior do que eu, e eu preciso da ajuda dele, eu preciso que ele se mostre a mim, eu preciso que ele se revele a mim para que eu possa enxergar. A gente tem que entender que vão existir essas duas formas de pensar
no mundo e que a gente precisa do poder do Espírito Santo para ser aberto nossos olhos e para abrir os olhos dos outros. Porque senão a gente vai estar vivendo uma vida como se nós tivéssemos a capacidade de encontrar a verdade, quando na verdade só Deus pode revelar isso para nós. Mas eu gostaria de pensar nesse texto, porque ele não vai apenas apontar que nós precisamos de Deus para abrir nossos olhos, para abrir a nossa mente, para nos dar capacidade de viver essa luta contra pessoas que vão ser contrárias, contra pessoas que vão vir com outras perspectivas de mundo. Mas a gente também precisa entender que Deus nos chama como algo preciso. Nós fomos dado poder, através do Espírito Santo, para sermos uma igreja multiplicadora de testemunhas. Nós fomos chamados para sermos testemunhas e multiplicadores de testemunhas. Foi isso que Deus deixou claro para os seus discípulos e apóstolos nesse texto. E vocês serão minhas testemunhas. O que é maravilhoso perceber que receber o poder do Espírito Santo, receber essa capacidade sobrenatural, não é para aparecer, não é para a gente estar ganhando favores, não é para a gente estar ganhando dinheiro, não é para a gente estar aparecendo, nós estar crescendo, né, a nossa imagem, a nossa força. Não, olha só, eu recebi esse poder de Deus, mas Deus deixa bem claro, você recebeu isso através do Espírito Santo, porque você tem um propósito, e o seu propósito é ser minha testemunha. E quando a gente vai falar sobre testemunha, a gente pode pensar em 3 aspectos de ser testemunha. O primeiro aspecto, ser uma testemunha judicial, que era esse o aspecto que estava sendo trazido no texto. Uma testemunha judicial, uma pessoa que é chamada para o tribunal para prestar um depoimento, ela tem que falar a realidade, aquilo que ela viu, o fato que ela presenciou. E Jesus está dizendo isso para os seus discípulos: olha, vocês viram a minha vida, vocês viram o que aconteceu na cruz, vocês me viram ressurreto, vocês estão me vendo aqui, eu estou falando com vocês. Então aquela pessoa, os apóstolos tinham essa prioridade, né, especial, eles viram toda a vida de Jesus, e eles por isso eram uma testemunha fidedigna. Eles viram, eles acreditaram. Muitas pessoas dizem, né, tentam dizer que a Bíblia é mentira, que a Bíblia é uma farsa, porque como assim? Eles estão inventando, eles disseram que Jesus ressuscitou, mas na verdade é uma grande mentira, é um grande complô, né? É uma grande história, não é verdade isso. Só que quando a gente vai ver, imagine só, 12 homens chamados e veem uma realidade de um Deus ressuscitando. Se Deus não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse ressuscitado, por que eles iriam espalhar uma mensagem que iria tornar eles, então, como a palavra diz, mártires, né? Martíria, o testemunho com sua vida. Como eles iriam dar um testemunho que iria levar eles a serem perseguidos, a serem caçados, a serem crucificados, a virarem tochas humanas, porque era isso que acontecia com os discípulos de Jesus. Eles foram utilizados por muito tempo como iluminação pública. Eles eram crucificados e queimados. Quem, em sã consciência, iria inventar uma fé que iria levá-los à morte, à perseguição, à tristeza, ao sofrimento? Ninguém. Isso só mostra como, na verdade, eles realmente viram a verdade. E por ter visto a verdade, por ter visto o que Jesus fez, eles se tornaram testemunhas vivas e corajosas, ao ponto que eles testemunharam com sua própria vida. Tanto no dia a dia, quanto até a morte, até as últimas consequências. Mas o que é interessante, porque se eles são testemunhas de algo. Eles são testemunhas de quê? E a gente tem que entender, mais do que nunca, que nós somos testemunhas de Jesus. Nós temos a missão de proclamar a Jesus. O Evangelho de Deus, ele não é uma igreja. O Evangelho de Deus não é Haroldo, não é o Tony, não é o Johnny, não é a Vanessa. O Evangelho de Deus não é a pessoas que formam a igreja. Muitas vezes nós vivemos uma realidade que nós confundimos isso. E a gente diz, olha, o Evangelho de Deus chegou em determinada cidade. O Evangelho de Deus está sendo perseguido. E quando a gente fala dessa forma, a gente associa o Evangelho à igreja, a gente associa o Evangelho a pessoas cristãs, quando na verdade o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele é uma pessoa. Paulo vai deixar muito claro que o Evangelho é Cristo. Ele é a boa nova.
Ele é a mensagem. Então a nossa igreja não é a igreja que vai propagar uma denominação, não é a igreja que vai propagar um formato. A partir de agora, todas as pessoas têm que se encaixar na nossa igreja. A nossa igreja não vai ser uma igreja que vai trazer você para você viver de uma forma, você tem que seguir essas regras. Na verdade, a nossa missão é falar e apontar para a pessoa mais importante, que é Cristo Jesus. Jesus, ele é a resposta. É ele que nós temos que falar. Jesus, ele é o próprio Deus que viu o mundo destruído e fez eu vou lá salvá-los. Eles não têm condições, eles não conseguem se salvar sozinhos, eles estão mortos, eles precisam de ajuda e Deus então ele vem ao mundo, vive nesse mundo sem ser contaminado pelo pecado, sem ser afetado por essa destruição. Ele cumpre tudo aquilo que a gente não consegue cumprir e ele paga o último preço que nós deveríamos pagar, que é a morte na cruz. Então, quando Cristo faz isso, ele está dizendo: está consumado, eu paguei o preço, eu vivi a vida perfeita e agora eu vou trazer nova vida. Quando ele ressuscita, ele está dizendo: olha, o mundo agora pode ser transformado. A morte que antes para as pessoas iria apontar destruição, o fim, agora a morte para quem conhece a Jesus, para quem se relaciona com ele, na verdade é vida e vida eterna. A vida de Jesus ela vai nos transformar e mostrar para a gente que, apesar do mundo estar destruído, apesar do mundo estar corrompido, nós podemos ser transformação desse mundo. Nós podemos ajudar esse mundo a viver uma nova realidade. Pessoas serem felizes, pessoas serem completas, pessoas terem dentro delas algo novo, algo vivo. Quando a gente prega Jesus. A nossa igreja ela não vai ser uma testemunha de uma denominação, não vai ser testemunha de um modelo de vida, não vai ser testemunha de uma forma de se viver nesse mundo. A nossa igreja vai ser testemunha de Jesus Cristo, o próprio Deus, que se fez homem, viveu em nosso lugar, morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. É Ele que nós queremos que as pessoas se relacionem. É com Ele que a gente quer que as pessoas entendam que Ele é o próprio Deus e que Ele quer viver de forma pessoal conosco. O Espírito Santo vai nos capacitar, Ele que é o próprio Deus vai nos ajudar a falar sobre o Filho. Foi isso que Deus disse, que Ele iria nos ajudar a lembrar de quem era Jesus. Mas a gente não é apenas chamado para ser testemunha de Jesus. Os discípulos foram chamados para ser testemunhas oculares, por isso foram apóstolos. Mas esse poder que é dado aí não é dado apenas a ele. Se você ler o livro de Atos inteiro, você vai ver que o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos, um povo distante, um povo que os judeus odiavam. O Espírito Santo é derramado sobre eles. Depois o Espírito Santo é derramado sobre os gentios, sobre aqueles que não eram judeus, sobre os gregos, romanos, pessoas do norte da África. E depois o Espírito Santo é derramado também sobre os apóstolos de João Batista. Isso aqui, quando a gente vai olhar, é Deus dizendo: olha, todos aqueles que se convertem têm o Espírito Santo neles. Todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador recebem essa capacitação especial do Espírito Santo para serem missionários, para levarem o testemunho, para apontarem para Cristo. Então nós fomos capacitados, nós fomos chamados, o sacerdócio universal dos santos, todos nós fomos chamados para apontar para Cristo, para falar da vida dele, para propagar seu evangelho. Isso não é a missão minha, isso não é a missão da liderança de uma igreja, isso é a missão de toda pessoa que se relaciona com Cristo, que ama a Cristo. Ela é capacitada pelo Espírito Santo para falar dele. Todos nós fomos chamados. É isso que a Bíblia vai deixar muito clara. Nós, então, temos que ser multiplicadores de testemunhas. Mas a gente também vai entender um último princípio nesse texto, que é o princípio de que nós fomos chamados para ser uma igreja multiplicadora em todos os lugares. Em todos os lugares nós temos que multiplicar. E aqui, no final do versículo, então, ele vai dizer: em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É nesses lugares que vocês vão ser minhas testemunhas. Para você ter uma ideia, eu estou trazendo sempre um mapa para a gente ver, né, o que Deus está dizendo. Aqui eu não sei como está na sua tela, se não está muito grande, mas ali está Jerusalém. Exatamente
no meio do mundo conhecido. Jesus ele podia ter nascido no norte da África, poderia ter nascido no meio da Europa, no meio da Ásia, mas Deus decidiu que ele nascesse no meio do mundo, no Oriente Médio, num lugar onde a gente tem a ligação com a Europa, com a Ásia e com a África. Num momento histórico que nesse momento se vivia a paz romana. O Império Romano ia lá desde Roma, como você está vendo no mapa, bem distante, e cobria parte da Ásia, parte ali da Europa e o norte da África. Então o mundo, como era conhecido, ali era exatamente o meio. Ali era exatamente o local específico e primordial para que o evangelho pudesse se espalhar, que a notícia pudesse sair dali e então alcançar todo o mundo. Então quando a gente vai perceber e vai olhar para essa realidade, Deus ele chama o povo para ser mensageiro, em primeiro lugar na sua cidade natal. Olha, vocês vão falar de Jesus aí em Jerusalém, mas depois de Jerusalém vocês vão falar toda a região da Judéia. Depois disso vocês vão falar por toda Samaria. E quando você vai vendo essa expansão que Deus vai dizendo, Deus ele vai dizendo, olha, primeiro você vai falar para quem você já conhece, o pessoal da sua casa. Mas depois você vai falar para um povo que você não gosta, que é o samaritano. Se você não conhece isso, era como se uma briga de torcida organizada. Eles não poderiam se encontrar no meio da rua, eles não gostavam uns dos outros, eles se odiavam. E quando Deus está dizendo, olha, vocês vão levar essa mensagem de amor, de transformação, vocês vão levar a mensagem de Jesus para esses, era como você mandar um corintiano falar isso para um palmeirense, era como você mandar um flamenguista falar isso para um vascaíno, era como você, então, mandar pessoas para rivais deles. E Deus está dizendo, é isso mesmo, vocês vão expandir essa mensagem para pessoas que vocês não gostam, para pessoas que vocês não amam. Mas não apenas isso, a mensagem é expandida para algo além, até os confins da terra. E os confins da terra vão estar quem? Vão estar, por exemplo, os romanos, aqueles que perseguiam o povo judeu, aqueles que perseguiam os cristãos, aqueles que oprimiam eles. Então Deus ele vai mostrar que, olha, a partir de agora vocês mudaram a vida de vocês. Se antes você vivia se preocupando em construir sua casa, se antes você se preocupava de quantos recursos você vai deixar para o seu filho, se antes você se preocupava quanto PhD, mestrado, doutorado, quantos estudos você iria conseguir, sua vida agora ela tem um novo propósito. Você tem que olhar ao seu redor e pensar, como eu posso expandir o Evangelho de Deus? Como eu posso ser testemunha na minha casa, na minha escola, no meu bairro, na minha cidade, na minha região, no mundo inteiro? A igreja ela foi chamada para olhar para o mundo. Eu acho sempre interessante por isso, porque enquanto o mundo que a gente vive, o mundo moderno, da razão autônoma, vai colocar e vai dizer, olha, e a gente vive isso muito na modernidade, ao ponto que a gente vive uma geração de pessoas focadas no eu. Eu vou ser, eu vou fazer, eu tenho que conseguir. Isso vai apontando e mostrando que a gente só olha para a gente. A Bíblia ela vai fazer algo completamente distinto. Ela vai dizer, em primeiro lugar, olhe para cima. Ame a Deus sobre todas as coisas. E depois olhe para o próximo. Olhe para as nações, olhe para os povos. A nossa cabeça nunca está voltada para a gente. Está sempre voltada para o outro e para Deus. Por isso que esses são os dois maiores mandamentos. A Bíblia ela não é de forma alguma como a modernidade nos coloca para olharmos para nós, só para a nossa vida, sobre a nossa construção. Ela nos chama para olhar para os outros, para sermos testemunha em todos os lugares. E se nós, como igreja, queremos ter essa visão e cumprir essa missão, a gente tem que entender que a gente tem que ser bênção para todos os povos. E aqui a gente vai trazer exatamente aquela passagem que a gente estudou domingo passado, quando Abraão é chamado para ser bênção para todos os povos. Deus sempre teve esse propósito de propagar sua mensagem para todos os povos da terra, para todas as nações. Elas vão ouvir e terão representantes no meio do povo de Deus. Mas nós, como igreja, temos essa missão de levar as pessoas, seja aqui em Petrópolis, seja na região da Serra, seja no Brasil, seja nos confins da terra. E a gente vai fazer isso multiplicando igreja, multiplicando testemunha, multiplicando recurso, apoiando financeiramente pessoas que vão se mudar, igrejas que vão começar em outros lugares, apoiando projetos aqui na cidade, que a gente entende que nós fomos chamados para isso, para viver uma realidade diferente, para viver uma realidade nova.
nós temos que ser multiplicadores também em todos os lugares que a gente vá. Olhando para Petrópolis, mas já pensando que Petrópolis ela é dividida em 5 distritos. E a gente tem que alcançar esses 5 distritos. Petrópolis, Itaipava, Pedro do Rio e assim por diante, até alcançar toda Petrópolis, que já seria algo fantástico se a gente conseguisse se espalhar por isso. Que essa cidade, como alguns já sabem e eu já falei, ela é, por exemplo, 4 vezes maior do que Recife, o lugar de onde eu vim, em forma de extensão. Então a gente tem muito lugar para a gente ir, a gente tem muito lugar para a gente crescer e multiplicar, levando a mensagem do Senhor. Então, agora, para a gente lembrar tudo que a gente falou, nós queremos ser uma igreja multiplicadora. A gente quer ser uma igreja que multiplica. A gente quer ser uma igreja que multiplica porque a gente entende que nós fomos capacitados por Deus. Nós fomos, então, transformados pelo Senhor. Então, isso vai trazer para a gente, em primeiro lugar, a tranquilidade de saber que uma pessoa só vai aceitar a Cristo, só vai entender quem Jesus é quando o Espírito Santo agir na vida dela. Isso para nós é algo bom, porque tira um peso e uma responsabilidade da nossa habilidade. A gente entende que a gente tem que depender da ação do Espírito Santo. Mas isso nos chama também a responsabilidade de conviver com o Espírito Santo, de andar lado a lado com ele. O Espírito Santo ele não é uma força, né, imaterial que nós não podemos nos relacionar. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus, ele é algo pessoal, ele é algo que fala conosco, que ora conosco. Então a gente tem que se relacionar com ele para que ele mude a gente, para que ele nos dê a capacidade de falar, de viver uma vida que mostre às pessoas. Então, se a gente tem medo, receio de falar do Evangelho, medo de falar de Cristo, a gente tem que ter a certeza que é uma capacidade sobrenatural que vem sobre nós. E que por isso a gente pode ser ousado. A gente tem que ter a ousadia de falar para os outros que Jesus, ele é a razão do mundo. Ele é a salvação desse mundo corrompido, desse mundo sem esperança, desse mundo destruído. Jesus, ele é a esperança de restauração, de vida eterna, de alegria, de paz. Então isso nos dá um alívio e uma responsabilidade de nos relacionar com o Espírito Santo, para sermos capacitados por ele, para agirmos. Mas a gente também tem que lembrar que nós somos chamados a ser uma igreja multiplicadora de testemunhas. A nossa igreja ela tem que ter sempre em mente que a gente tem que espalhar essa boa notícia, porque nós amamos aos outros e nós queremos que o máximo de pessoas possíveis vivam a maravilha que é ser cristão, vivam a maravilha que é viver numa cidade e ter uma família perto. Saber que eu posso contar com pessoas aqui em Petrópolis, mesmo se eu chegar hoje na cidade, eu souber que existe uma igreja, eu saber que ali eu posso ser acolhido. É isso que nossa igreja quer ser, uma testemunha viva do que Jesus é. A gente tem que ser uma igreja que vai olhar para nossas portas e vai sempre pensar, pô, a gente precisa falar mais, a gente precisa expandir mais, a gente precisa apontar mais para Cristo, para Jesus, em todos os lugares. Em todos os lugares. Nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa cidade, no nosso país, no mundo inteiro. A nossa igreja tem que entender que ela tem que ser missionária, ela tem que viver essa missão de ser testemunha, capacitada pelo Espírito Santo em todos os lugares que a gente está. Eu gosto muito de lembrar de um pastor, quando ele falou assim, né, que ele estava juntando muito do seu dinheiro para ir um dia em Israel. E ele diz assim, poxa, eu quero juntar meu dinheiro porque eu quero conhecer a terra onde Jesus andou. Né? A gente sabe que historicamente Jesus andou pela Palestina, né? Ele andou naquelas terras. E eu quero um dia ir lá, andar no mesmo lugar que Jesus andou. Só que esse pastor, ele era um pastor, ele vivia numa comunidade no Rio de Janeiro, e ele começou a juntar esse dinheiro, começou a focar sua vida de andar onde Jesus já andou. E um dia ele diz que no meio da sua oração, no meio do pedido a Deus, né, para ir fazer essa viagem, Deus falou ao coração dele, e Jesus disse, né, ele diz assim, que ele ouviu claramente Jesus dizendo, mas eu quero andar onde eu nunca andei. Eu quero andar no meio dessa comunidade onde você vive. Eu quero andar no meio dessa cidade que você vive, porque eu nunca andei por aí. E aquele pastor percebeu que ele não devia guardar seus recursos para conhecer Israel. Claro que se você tiver essa oportunidade, faça. Mas ele percebeu que o propósito da vida dele é ser Jesus, onde Jesus nunca andou. E aí ele focou toda a sua vida a ver um ministério, né, a falar de Jesus ali, naquela cidade, naquele lugar onde Jesus nunca teve a oportunidade de andar fisicamente. Ele poderia ser Jesus naquele lugar e apontar para Jesus. Então,
por isso, meus irmãos, hoje eu queria que nós pensássemos isso como igreja. E pensar também com duas perguntas. Você conhece o Evangelho? Muitas vezes a gente vive tempos na igreja, a gente vive momentos, né, de que a gente se relaciona tanto com a igreja que a gente se esquece quem é o Evangelho. Ou então você pode estar aqui pela primeira vez e confundir o Evangelho com pessoas, confundir o Evangelho com igrejas, confundir o Evangelho com denominações. Então a minha pergunta é: você, na verdade, você conhece a Jesus Cristo? Você sabe quem é Jesus? Você sabe o que é que ele fez por você? Ele, que era todo perfeito, Deus, vivia num lugar de glória, decidiu se humilhar, decidiu virar homem, decidiu viver nesse mundo corrompido. Sofreu tudo o que sofreu, mas viveu de forma perfeita, sem nunca errar. Ele morreu na cruz, no seu lugar. Ele carregou o peso da sua culpa, do seu pecado, do meu pecado, e ele morreu em nosso lugar. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida nova, para nos dar a oportunidade de ter uma vida eterna, uma oportunidade de ter vida, de ter esperança, de ter alegria. Ele é o Evangelho. Se você não conheceu o Evangelho, entenda, o Evangelho é Jesus. E se você já conheceu o Evangelho e você se esqueceu, lembre-se, o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é o que ele fez por nós. A história que nós devemos contar é a história de uma pessoa, é a história de um Deus que se fez homem. É ele que nós devemos apontar sempre. E é ele que a gente quer com que você se relacione, que você entenda e entregue sua vida a ele. Mas outra pergunta que eu queria fazer, e agora bem para o nosso grupo, para as pessoas que já conhecem esse Jesus, que já entendem quem ele é, que já são testemunhas de Jesus, é uma pergunta que a gente tem que refletir. Temos vivido como testemunha? Temos apontado para Jesus com nossa vida? Ou será que as pessoas na nossa casa não sabem quem é Jesus ainda? Será que as pessoas da nossa escola não conhecem ainda Jesus? Será que as pessoas do nosso trabalho ainda não sabem quem é Jesus? Como nós temos vivido essa missão? Como nós temos vivido essa propagação de ser testemunha de Jesus? Para a gente refletir, pensar sobre isso, para que a gente possa mudar conforme pela capacidade do Espírito Santo, nos transformar cada dia para sermos testemunhas em todos os lugares. Agora eu gostaria de orar com você, depois dar a bênção, encerrar o culto e dar os avisos finais. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que quer, Senhor, restaurar o mundo inteiro. Tu és um Deus que quer levar o Teu amor para todos os povos, para todas as nações. E o Senhor decidiu fazer isso não através de anjos, não através de algo sobrenatural, né, no sentido de um anjo falando, de uma pomba vindo falar para as pessoas. O Senhor decidiu utilizar seres humanos. O Senhor decidiu usar a igreja, pessoas, Pai, para espalhar essa mensagem. E, Senhor, nós te pedimos então que o Senhor nos capacite com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos dê então a ousadia, a capacidade de falar, a capacidade de lembrar quem o Senhor é, para sermos testemunhas vivas, para sermos testemunhas com nossa própria vida, para sermos testemunhas em todos os lugares, testemunhas do que o Senhor fez em nosso lugar. Pai, nos ajuda a ter essa visão, nos ajuda a entender que nós precisamos entregar a nossa vida a Ti. Senhor, eu oro para que se alguém aqui não conhecia a Jesus, que o Senhor se revele a Ele, que o Senhor tire as vendas dos olhos e que o Senhor se mostre a Ele e Ele possa então, Pai, entregar o coração a Ti. E eu convido você, que se você está entendendo o que está acontecendo isso com você, que você ore a Deus e entregue a sua vida a Deus. E Pai, eu também te peço que o Senhor abençoe essa igreja que está se formando, que o Senhor mostre no coração de cada um que nós temos a capacidade dada pelo Espírito Santo de sermos testemunhas, Pai. Nos dá ousadia, nos dá coragem, nos dá perseverança em meio às dificuldades que vão surgir, em meio aos desafios que vão ocorrer, nos dá capacidade, Pai, de pregar o Evangelho na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa academia, na nossa praça, em todos os lugares, Pai. Nos dá capacidade de falar de Jesus.
não da denominação, não do nome da nossa igreja, não de uma forma de vida, não de um jeito melhor de se viver, não, de falar de Jesus, de quem o Senhor é. Nos ajuda, Pai, a viver isso de forma real. Nos ajuda, Pai, transforma o nosso interior para que nós possamos nos relacionar contigo e cheios desse relacionamento de amor com o Senhor, nós possamos falar para os outros. É isso que eu te peço, Pai. E agora, abençoe a tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todo sempre sobre a tua igreja. Amém. Então, mais uma vez, foi um prazer ter todos vocês aqui conosco. Queria lembrar, se você tem algum pedido de oração, se você queria conversar com a gente, se você quer conhecer melhor esse projeto, fala com a gente, entre em contato, manda uma mensagem nessa página no Facebook, vai ser disponibilizado um WhatsApp para você conversar, vai ser disponibilizado um e-mail para a gente se relacionar. Fala com a gente se você está vindo pela primeira vez, vai ser um prazer lhe conhecer, saber quem você é, lhe ajudar de alguma forma, ou lhe explicar alguma coisa que não ficou entendida na pregação, né? Se você ficou com alguma dúvida. Queríamos também lembrar, se você quer fazer parte, nós temos um evento na nossa igreja, todas as quartas-feiras, que é um pequeno grupo, que é um lugar onde a gente conversa, onde a gente reflete sobre essa pregação que a gente teve agora, um local onde a gente vai se relacionar, crescer junto, ter relacionamento. Então, num momento desse de crise, às vezes é bom ter um grupo assim. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, fala com a gente, entre em contato com a gente está se reunindo pelo Zoom, então você não vai precisar sair de casa, se expor a nenhum risco para se relacionar com a gente. Então faça esse contato. E também lembrando a todos aqueles pais que estão no grupo, a gente vai estar enviando aí, lembrando todo mundo de você ir lá, pegar a aula que tem para o seu filho, para você fazer seu culto, certo? Dominical junto com o seu filho e filha. Agradecemos a todos a participação de todos. A gente espera que a transmissão tenha ficado boa. Sempre dá esse feedback para a gente, do que você está achando, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode trazer melhor, porque a nossa ideia, Deus nos chamou para fazermos tudo o melhor, porque a gente faz para Ele. Então nos ajuda a melhorar, nos ajuda a cada vez melhor, uma melhor transmissão, melhor slide, melhor som, melhor tudo. Ajuda a gente, dá esse feedback para a gente. Tenha um bom domingo e uma boa semana. Deus abençoe vocês.